Acho que muitos de vocês conhecem o Dr. Noir, ou pelo menos já ouviram falar. É um artista que faz arte de terror que são chamadas de analog horror. Inclusive, uma das obras dele que você conhece provavelmente que ficou bastante famosa é o Tablet One Phenomenon. Mas o vídeo não se trata sobre o Tablet One, se trata sobre outra situação que até talvez seja mais perturbadora do que o Tablet One. E hoje nós vamos estar falando sobre o desidério. Traduzindo para o português, desejo. Tá, o vídeo já começa nos mostrando essa casa aqui extremamente estranha e que parece estar em um lugar extremamente isolado. E dentro dela mora um humano, se é que eu posso chamar isso de humano. Se você parar pra perceber bem, parece que esse homem tá preocupado com alguma coisa. Que ele até tem um pouco de dificuldade pra respirar. Enquanto o seu relógio toca, ele fica olhando para aquela lareira, esperando que alguma coisa aconteça. Até que um momento alguma coisa preta pinga de lá de dentro. E isso é que acontece. A barriga dele começa a abrir e surge uma criatura branca pálida de lá de dentro que parece ter ficado feliz com aquilo que aconteceu. Mas a gente não sabe se ele ficou feliz por conta do pingo preto que caiu da lareira ou por conta da ansiedade do personagem. Logo após isso ter acontecido, o homem abre a sua barriga e enfia a sua mão lá dentro. E como vocês podem ver, aquela criatura que apareceu agora há pouco parece estar enraizada dentro do corpo desse personagem, como um tipo de parasita ou um tipo de vírus. Mas não se sabe realmente o que é. O nosso personagem estica o seu braço até chegar em uma estante cheia de remédios. E lá ele pega um pote de comprimido que se chama albendazol. É um remédio que se trata de curar parasitas e vírus que está dentro do corpo de seres humanos. Bem, como vocês podem perceber, quando ele acaba pegando esse remédio, a estante de remédios acaba caindo em um certo buraco. O que significa que quando ele precisar daquele remédio novamente, ele não vai poder mais pegá-lo. E ele acaba tomando o comprimido desse pote de remédio. Como vocês podem perceber novamente, esse remédio cai no mesmo buraco que a estante caiu. Então, o remédio não vai ajudá-lo em nada. O personagem ainda continua intrigado com aquela lareira. E mais uma vez cai um pingo preto de lá de dentro. Uma cena adiante, o nosso personagem parece estar com um abajur na cabeça e com bastante dificuldade para respirar. E nesse vai e vem, ele começa a ter alucinações. O causador disso tudo, obviamente, é a criatura que vive dentro dele. E isso tá tão crítico que ele chega ao ponto de ter alucinações com o próprio pulmão dele respirando dentro da lareira. E a cena corta, e podemos ver o nosso personagem se arrumando para ir verificar esse problema que tá dentro da lareira, em cima da sua casa, a chaminé. Ele não poderia descansar até resolver esse problema que estava atormentando ele. Porém, quando ele olha para lá para dentro, ele não vê nada. Não tem absolutamente nada. Não tinha nada lá dentro. Um simplesmente vazio. Como se aquela chaminé fosse um próprio buraco negro. Por não ter nada lá em cima, o nosso personagem decide descer da casa. Até que... Tem uma tempestade chegando, Fran. Você sabe que eles não vão descobrir o que é de errado com você. E mesmo que descubram, só fariam você ficar mais doente. O doutor só quer mentir pra você. Eles vão continuar te enchendo de coisas que resolvem um problema, mas acabam criando um pior. Você não pode ir lá. Eles vão tentar enfiar mais remédios com ela abaixo. Uma tempestade está chegando, Fran. E você vai estar completamente sozinho na sua casa quando ela chegar. Cada gota batendo no seu telhado vai te lembrar que não existe ninguém pra dividir conforto com você. E como você se sente sabendo que vai ficar sozinho comigo? Você lembra do nosso acordo, não é? Você devia ser grato por sequer estar aqui.
E o nosso personagem parece estar sofrendo bastante com isso. Ele está preso em uma espécie de cordão umbilical, e a sua expressão dá muito o que esclarecer. Com muito medo, e parece que ele está chorando, até que chega um ponto que ele decide arrancar o monstro que está dentro dele, o parasita ou a doença. Ele arranca com tudo, e isso acaba o matando, partindo ele no meio. Como que se aquela coisa e ele já fossem apenas um só. De certo modo, o sofrimento dele acabou, mas acabou custando uma coisa bastante cara na sua própria vida. E quando tudo isso acaba, o que fica não é uma resposta bem clara, é uma sensação. Desiderio não parece interessado em explicar tudo para quem assiste, pelo contrário, ele provoca, incomoda e deixa espaços vazios de propósito, para você ficar bastante confuso, como se o verdadeiro significado não estivesse na tela, mas dentro de quem observa isso. Quando a gente acompanha o Fran, que é o personagem, não estamos apenas vendo a história de alguém obcecado pela saúde, pelo próprio corpo ou pelo medo da doença. Estamos vendo um retrato exagerado, quase grotesco, de algo muito mais comum. O medo constante de existir, de falhar, de apodrecer por dentro sem nem perceber. O Dr. Noah constrói esse sentimento com uma perfeição muito magnífica. Esse desconforto com silêncio, imagens estranhas e uma narrativa que parece quebrada. Nada ali é bonito de forma tradicional. Tudo parece estar errado, fora do lugar, e é exatamente isso que torna Desiderio tão marcante. Essas artes não foi criada para ser agradável. Ela quer ser honesta. Honesto com a paranoia, honesto com a ansiedade, honesto com o desejo quase doentio de encontrar uma causa, uma origem ou algo para culpar. No fim, a doença talvez nunca tenha sido física. Talvez ela sempre tenha sido eterna. Um desejo corroendo, uma obsessão alimentada pelo vazio, pela solidão e pela necessidade desesperada do controle. Fran busca uma resposta no corpo porque não consegue encarar o que está na tua mente. E essa é a parte mais assustadora de Desiderio. Ele não fala apenas sobre um personagem fictício, ele reflete comportamentos reais, sentimentos modernos, essa inquietação constante que muita gente carrega em silêncio. Não é um vídeo para ser entendido de primeira, é um vídeo para ser sentido e talvez revisitado. Quando os créditos aparecem, não existe um final feliz nem um alívio. Existe apenas uma pergunta. E se o problema nunca esteve fora, mas sempre dentro? Desiderio termina exatamente onde começa. O desconforto, e talvez seja por isso que ele continua ecoando na cabeça de quem assiste muito tempo depois do vídeo acabar. Porque algumas obras não querem ser concluídas. Elas querem permanecer.